Bora lá, Fiel. Rodrigo Vessoni trazendo informação exclusiva do Corinthians sobre o naming rights da Neoquímica Arena, que pode chegar a R$1 bilhão. Ele confirmou aqui no programa de hoje no G4 da Band Esportes. E também já confirmou o provável Corinthians, a escalação que o Timão vai usar hoje para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Cobertura completa do Corinthians aqui no vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão. O Corinthians que está em busca de dinheiro novo, né? E essa possibilidade realmente está no ar. Eu falei ontem dela aqui, que é uma possibilidade gigantesca dessa troca de name rights. Tem interessados, tem 3 interessados, estão esperando uma 4ª proposta e seria um dinheiro surreal mesmo que entraria, que poderia ajudar muito o clube. Vamos aguardar, mas a possibilidade está muito real. Vai pagar conta ou vai contratar? Então, na verdade, eu acho que tem várias coisas que você consegue fazer, inclusive matar a dívida com a Caixa. Você zera, paga a Caixa, está em 630, mas aí tem os juros. Então, se você meter o avistão lá, deve ser mais barato. Mas você tira isso, ou seja, a sua renda e tudo entra para o clube. Claro. Um clube que faz 90 milhões de renda no ano. Mas não é tão simples assim, né? Porque vai cair 400 pratas lá, vai ter... Não, paga eu, tem um monte de credor lá. Tem, mas se você fizer o name rights, você pode faz fazer você segura mais um pouco, eu vou pagar a Caixa, não é? Mas que depende do acordo que você está fazendo. Eu não sei qual é o tipo de acordo que está sendo costurado, do tipo, você fecha com a empresa fecha, já repassa o dinheiro para o fundo automaticamente para o CNPJ do fundo. E já resolve, deveria ser, inclusive, com essa atual detentora do name rights. Deveria ser a negociação básica, né? A primeira coisa, nós vamos abater... É que o acordo, como foi fechado na pandemia, em 2020, sim, claro. não tinha muito essa situação. E demorou muito, né? Aliás, era a bandeira do André Sanches para o estádio, era o naming rights. Então, demorou muito. Mas, assim, uma coisa que eu, de verdade, assim, eu estou chamando de desonestidade intelectual quem reclama do atual acordo que o Corinthians tem de name rights. Porque as pessoas esquecem o contexto. Claro. Estávamos em 2020, no meio de uma pandemia, as empresas mandando os funcionários, todo mundo embora, cada um viveu a sua realidade, todo mundo sabe como foi na pandemia. Você tem uma receita que era 0, você faz 300 milhões, ou seja, 15 milhões por ano, durante 20 anos, corrigido pelo IGPM. Se eu não me engano, o ano passado, a parcela do ano passado já estava em 23 ou 24, porque vai os juros do bem, né? Já vai aumentando por essa correção. Aí tem gente que fala, não, porque é pouco. Olha, a Bet do Flamengo tá pagando muito. Gente, nós estamos vivendo um outro planeta agora. Porque o Mercado Livre pagou 1 bilhão com 30 anos no Pacaembu. Sim, em 2020 o Mercado Livre não tinha essa importância toda, esse tamanho todo, não fazia esse tipo de investimento. Então, as pessoas, para mim, é desonestidade intelectual criticar um acordo de 2020, que era uma pandemia, com as empresas demitindo os funcionários, sem dinheiro para nada, e aí você consegue um acordo com o grupo Ipera-Pharma, um gigante farmacêutico do país, para você conseguir um name rights. Então, aí tem lá as multas que vão caindo ano a ano. A multa, esse ano, setembro, outubro, cai para 50 milhões. Então, o dono novo do name rights, quem fechar, paga os 50 pau, tira a atual parceira e coloca um outro bom dinheiro e grande, como o mundo atual hoje. Vocês já repararam como o Corinthians vive assim? Paga o parceiro, tira o parceiro, põe o parceiro, tira o parceiro. Isso é uma falta de respeito brutal. A prioridade. Não, vai ter. Isso vai ter. Sempre tem. O parceiro sempre tem. Porque é impressionante, cara. Vai lá, paga, tira, põe mais dinheiro novo. Eles podem cobrir. Todo parceiro do clube, de todos os clubes, na verdade, a prioridade é sempre dele. Claro. O que eu acho que é difícil, mesmo sendo um conglomerado gigantesco, fazer isso, entendeu? É que não está nem perto de vencer o contrato, né? Então, apela-se para a multa para revisar. O contrato é bom porque foi feito na pandemia, mas ele é péssimo em termos de projetar futuro. Né? Sim. Agora, na pandemia, claro, não dá nem para discutir. Por exemplo, quando o Palmeiras fechou quando você coloca com isso Allianz, em casa. Com a seguradora, que eu acho que era 250 ou 300, também corrigido e tal. E tá lá, tá sendo corrigido. Acho que o deles, do Palmeiras também é o GPM, se eu não me engano. E tá sendo corrigido. Mas é aquele contrato antigo também. Sei lá, pode ter aditivo aqui e ali. Então, eu não consigo criticar um negócio que foi feito no meio de uma pandemia, que você tinha uma receita... De verdade, eu não tinha a menor expectativa mais de name rights. Como o Arnaldo disse, como eu já tinha passado
6 anos da construção do estádio, eu falei, esquece, não tem mais name rights, isso daí eu considero zero. Na época pintou 300 milhões para um acordo de 20 anos, então eu não consigo criticar. E a nova criticar. parceira pagaria quanto? Vai se falar... O que se fala aí? Eu acho que é no mínimo o papo entre 700 e 1 bilhão. Porque o balizamento do Mercado Livre no Pacaembu ficou muito esse balizamento agora. 700 a 1 bilhão por... 15 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Então aí já seria um contrato muito maior, até com base nesse do Mercado Livre Pacaembu, que virou o maior aí dos estádios brasileiros e tudo mais, diante dessa nova realidade das bets, dos grandes patrocínios. Você vê que não quero voltar no tema. Mas... Será que teremos Memphis? Olho na tela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Maicon, Charles e Breno Bidon e Garro. Será que ele vai jogar? Guinegão, Mike, Kaique ou Memphis? Vamos lá. A defesa é a titular, né? Não tem mudança. O Garro tá pendurado, né? O Garro? O Rodrigo acabou de me dizer aqui. Garro pendurado. Na Copa do Brasil, a Copa do Brasil não zerou? Que isso, hein, Rodrigo? Eu acho que a Copa do Brasil zera, mas eu confirmo daqui a pouco. A zaga é titular, contra o Palmeiras o Bidu tá suspenso, aí vai ter que jogar o Angileri. Mas enfim, pra hoje a zaga é titular. E aí vem o problema, os 3 volantes estão fora, Ranieri, Martinez e Carrilho. Então tem 3 volantes reservas. Tem o Garro, que foi preservado lá em São Januário exatamente para suportar quarta e domingo, por conta do lance do joelho dele. Eu sei que é o sintético, então eu não acho nem que ele vai terminar o jogo, porque o sintético para o joelho dele é um negócio que atrapalha demais. Eu acho que ele nem termina o jogo, tá? Mas eu acho que ele vai começar por conta de não ter jogado em São Januário. E na frente, a dupla que vem jogando são os 2 meninos. O Kaique tem 22. E o Guinegão tem 18. Acabou de fazer 18 aí. Por que o Memphis está ali? Porque ele foi relacionado, ele viajou, mas ele tá voltando agora. Foi aí, 2 semanas, quase 3 semanas fora. Então não acredito que ele comece o jogo. Ele vai ganhar alguns minutos. No derby também joga alguns minutos. Aí eu não sei como se titular e sai, ou se ele também começa no banco e depois entra. Mas eu acho que aí ele ganha alguns minutos no derby também. Mas eu acho que hoje ele só começa no banco. É uma situação normal para quem tá voltando. E aí é preservado. É possível que tenha um Vitinho aí do nada? Sim, é possível que o Vitinho agora já tenha um pouquinho mais de tempo de clube. É um bom jogador e certamente vai estar na frente do Kaique em condições normais. Então acho que eu não vou nem colocar, eu vou só citar o Vitinho, mas colocando essa possibilidade dele também ser titular. Acho que o Guinegão não sai do time, o menino fez 2 gols já, um diante do Bahia, um diante do Vasco. Acho que não tem muito motivo, enquanto o Yuri não voltar, de tirar o garoto de 18 anos, que tá vindo muito bem, que tá demonstrando uma personalidade grande. Ele me faz lembrar, eu acho que eu já contei aqui, não o jogador, eu não vou comparar o jogador, mas a personalidade do Viola, quando o Viola começa encarando o adversário, sendo meio folgado, não se importando com um zagueiro alto, o zagueiro que bate nele. E o Viola era um pouco assim, meio irreverente ali, e o Guinegão faz lembrar para alguns torcedores o Viola, e eu tenho essa lembrança do Viola também. O Corinthians trata a Copa do Brasil como, claro, uma grande prioridade. É a possibilidade de título, a única que resta no semestre todo. É possível que ele pegue um Atlético Paranaense com alguns jogadores preservados, e aí quem tá nos assistindo vai falar, peraí, você tá numa quarta de final e preservado? A situação dos caras, dos paranaenses na Atlético, na Série B tá muito complicada, eles quase flertaram recentemente com a Série C. Aí até o Odair Helma precisou vir a público e falar assim, é o seguinte, se alguém estiver falando em Série C aqui, já pode pedir para ir embora, a gente libera e vai dando uma bronca nos jogadores que não quer nem esse papo começando lá, porque a situação não tá simples. E o que acontece? Sábado é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, agora, se não me engano, é o 4º ou 5º colocado. Ele é um concorrente direto. O Atlético precisa puxar o Novo Horizontino para baixo. E não dá para o Atlético ficar 2 anos com o dinheiro que ele investe, com o dinheiro que ele tem. Ele não dá para ele ficar 2 anos na Série B. Então acho que na cabeça do Petralha, da diretoria, é o seguinte. Cara, Copa do Brasil a gente já ganhou 2.
a Série B, eu não posso ficar 2 anos aqui, eu preciso voltar para a Série A, quer saber? Sábado é o Novo Horizontino, eu preciso trazer esses caras, diminuir essa diferença para 3 pontos. Então o que se fala em Curitiba, que sim, eles podem entrar com um time bem modificado, pensando na Série B, por incrível que pareça, mas eu acho que é uma questão do clube não querer ficar mais um ano na Série B, e a situação tá bem difícil mesmo nesse momento para a equipe de Odair Hellmann. Todos os ingressos esgotados, quase 4.000 corintianos estarão, mais de 4.000, acho que 4.200 corintianos estarão na Arena da Baixada. A torcida do Corinthians é muito grande lá em Curitiba, enfim, região norte do Paraná. O Atlético fez esse acordo, liberou, meteu 200 pau, né, o ingresso, mas enfim, quis ganhar uma grana e abriu para 4.000 lugares para a torcida do Corinthians na Arena da Baixada, jogo 9h30 da noite. Esse é bom, o gancho do Vessone sobre o adversário do Corinthians, porque foi o adversário do São Paulo em circunstâncias parecidas na Série B, mas na semana do São Paulo, no jogo da volta, houve uma mobilização especial para o jogo, por conta da rivalidade do Atlético com o São Paulo, que não existe com o Corinthians, né, de 2005, do Petralha com o São Paulo. Então, não só o time foi o principal, como a carga de ingressos para os São Paulinos não foi aumentada, como o ambiente das organizadas e o acesso das organizadas na Arena da Baixada foi completamente liberado, eu não espero, sinceramente, a mesma coisa. E aí, em relação à escalação do Atlético, tem, na época da partida com o São Paulo, o Esquivel, que acabou fazendo o gol da vitória do Atlético, jogou no sacrifício aquele jogo. E ele já é um dos poupados para o jogo do Corinthians. Então muda mesmo. O Atlético, o Vessone já destrinchou, está a 6 pontos ali do G4. Ele está a 6 do G4 e 6 da zona de rebaixamento. Ele está bem no meio para tentar pegar esse Novo Horizontino a 6 dele. Ele Exato, a vitória contra o CRB proporcionou ele de volta ali ao bolo, né? No mínimo ao miolo, né? E, de fato, para ele, o mais importante jogo da semana é contra o Novo Horizontino, confronto direto no sábado na Arena da Baixada. Então o Corinthians tem grandes chances de iniciar bem, talvez definir, e uma vez na semifinal, é aquilo que a gente estava conversando na semana. Existiu uma mudança no calendário que vai beneficiar muito os semifinalistas da Copa do Brasil, mas os caras precisam primeiro chegar à semifinal. Quem chegar à semifinal só vai fazer a semifinal em dezembro, pós-brasileiro, como se fosse um campeonato que começa do zero pós-brasileirão. E o Corinthians pode estar nessa, contra o Atlético ou Cruzeiro, é uma grande chance mesmo. Porque aí você vai levando o brasileiro, né? A missão do Corinthians é não correr risco, e aí jogar tudo para ganhar um título em dezembro, né? Isso vale para os outros todos. Mas para o Corinthians, parece ser o caminho já definido, passando do Atlético, evidentemente. Esse novo calendário, né, essa mudança, guardadas as devidíssimas proporções, é quando tinha a Libertadores que acabava no meio do ano, o time era campeão e ficava pensando só no Mundial no fim do ano. Ficava lá em 10º lugar, né, tocava de lado no Brasileiro, mais ou menos parecido com o que vai acontecer. Coloca de novo na tela o time do Corinthians, que deve entrar em campo, para eu perguntar para você, Massa. Eu sei que o Atlético Paranaense está lá pensando na Série B e tal, mas sem Yuri Alberto, sem o Carrilho, sem o Martínez e sem o Ranieri, talvez sem o Garro e sem o Ranieri, dá uma boa enfraquecida, vai. Eu ia dizer aqui, não acho que vai ser essa moleza toda não, que vocês estão imaginando. Mas você não falou que o Corinthians ia passar fácil? Não, no confronto, mas hoje ia perder. Mesmo com o Atlético se preocupando com o jogo do fim de semana, jogar lá não foi fácil, nunca foi e nunca será, né? O meio-campo do Corinthians tem um jogador que é muito especial, que é o Maicon. E a gente precisa ver o desenrolar do jogo, como que o Dorival vai mexer nesse time se precisar, sabe? Vai depender muito dessa questão de como o jogo vai se desenrolar e se o Dorival vai precisar do banco. Eu gosto muito do Kaique e do Guinegão, gosto demais, são jogadores importantes. Eu não colocaria ninguém no início, nem o Memphis, nem o Vitinho. Eu deixaria esses jogadores para encorpar o banco de reservas. O Garro Rapaz, me foge um nome aqui para jogar no lugar dele. Não tem. Então. Porque não tem. Então tem que ser ele, né? Mas se tivesse
uma outra Contra opção... o Vasco jogou o Ranielli, então, o Bidon mas jogou mais à frente, deu super certo. Jogaram só que 4 ele não tem volantes. o Ranielli agora. Isso. Talvez o Rian e empurrar Talvez. o Maicon mais pra frente, porque o Maicon chega bem na área. Ou empurrar de novo o Bidon pra frente. Com a presença do Rian. Do Rian. O Rian, eu acho que seria uma ótima, e deixar Garro, Memphis, né, e o Vitinho pra tropa de choque pro segundo tempo, pra, quem sabe, fazer o gol ou matar o jogo, né, se tiver 1-0 já pro Corinthians. Eu não acho que vai ser assim fácil, acho que o Corinthians vai passar, né, mas é um jogo muito complicado, muito difícil jogar lá. Muito bem, já palpitamos sobre o jogo. Vessa, claro, o Corinthians está focado 100% nessa questão. Você acha que ao menos o Memphis, se não jogar do começo, vai entrar? Vai entrar. Eu acho que sim. Entrar sim, senão ele não viajaria. Um cara desse aí pra viajar e ficar só no banco, não me parece muito uma situação normal, sabe? Não, você viaja, fica no banco e não vai entrar. Olha, eu ficaria bem surpreso. Alguns minutos ele vai ganhar, até porque a presença dele no campo, primeiro que para ele é importante por conta da convocação para a seleção da Holanda. A hora que bater as imagens dele no campo, lá o Ronald Koeman fica mais tranquilo de poder convocá-lo, que obviamente é um objetivo que ele tem. A outra é que de alguma maneira você tem ali como o Massa disse, você tem um cara desse, a coisa não tá meio enroscada tal. Ele entra, você pode mudar um jogo, seja pela presença mesmo dele, pela melhora que ele pode dar tecnicamente, pelo ambiente do estádio. Então você guarda ali Pra você não colocar em risco também a saúde dele. Porque ele tá voltando no Exato. sintético, né? De repente o cara sente lá um problema e fica fora mais 15 dias, mais um mês. Tem razão. Então Aí, é necessário ganhar esses minutos e você aí tem alguma coisa, uma melhora também em termos de ritmo já pro final de semana. É um derby, é um jogo grande também que ele calhou. foi convocado, né? Não tinha sido até agora de manhã. Não saiu ainda? Acabou de sair. Não vi. Então tá. Também... Até agora de manhã não. Mas talvez isso pese, né? Talvez ele queira jogar, pondere isso com o Dorival. Eu quero só aparecer um pouco aqui as minhas imagens aparecendo que eu tô bem, que eu tô bem e tal. Faz sentido, o jogador muitas vezes pensa assim. Aliás, só um adendo aqui, eu não entendi nada. O Martínez acaba de ser convocado para a seleção venezuelana, fez a cirurgia na mão, não voltou ainda pelo Corinthians. Eu até mandei mensagem lá pro pessoal do clube que tá lá em Curitiba, eles falaram, a gente também foi pego de surpresa, a gente nem sabia que ele ia ser convocado, para entender, porque se ele ainda não tá à disposição, fez a cirurgia, tá lá, todos os pontos aqui, ó, ele quebrou bem essa parte aqui da mão, ó, um osso aqui, o quarto metacarpo aqui, ó, ele quebrou. E aí tem lá os pontos todos, e aí ele foi convocado. Eu não sei se a seleção venezuelana quer levá-lo pra, deixa eu ver se é verdade mesmo, ou se ele vai estar pronto para um segundo jogo e não para o primeiro. Precisa entender melhor, mas ele está convocado. Pro Corinthians ele ainda não está à disposição, nem viajou para Curitiba. Tem isso, né? Às vezes o cara é convocado. No Brasil acontecia isso, né? O cara precisa um médico olhar e falar assim, realmente quebrou a mão. Então, não sei. Meio louco, mas tem isso. Tem o fato aqui até dele ser um jogador muito importante para a seleção venezuelana, ser um... Por favor. Só que essa discussão só está acontecendo porque a Copa do Brasil é essa loucura que eu acabei de falar, os valores dela. Então ela passou a ter uma importância, ela nunca deixou de ser importante, desde 89 ela é jogada, 1989. Ela teve a sua importância, só que com essa grana que foi paga nos últimos anos, ela passou, as pessoas enlouqueceram, os clubes enlouqueceram, começaram a tirar do brasileiro para jogar ela. Se não fosse esse dinheiro todo, eu acho... Estaria mais clara ainda a proposta do Tironi. Eu acho que ninguém estaria priorizando a Copa do Brasil como foi nos últimos anos. Se não fosse essa grana aí que... mesmo com a vaga na Libertadores. Então, a grana vem ao mesmo tempo. Sobe a grana e também voltam os clubes que disputam a Libertadores. Porque até um bom tempo... Isso. Aí era um torneio, de fato, de segundo escalão, né? Os principais clubes do Brasil não disputavam a Copa do Brasil. Quando entra todo mundo, e aí nós vamos ter sempre o agosto sangrento, o setembro sangrento, que são as três competições. Aí tem grana e tem os principais times. Muitas vezes o mata-mata da Copa do Brasil acabou sendo mais difícil que o mata-mata da Libertadores, dependendo da configuração, né? Por exemplo, o Palmeiras, que eu acho que agora é a 14ª ou 15ª Libertadores seguidas, alguma coisa assim. Eu não sei. Ele estaria há 14 anos sem jogar a Copa do Brasil. Por exemplo, como o São Paulo ficou como 10 anos São Paulo sem ficou jogar, sem jogar e tal, o que seria uma loucura. Como também, o que as pessoas às vezes olham, lista dos campeões da Copa do Brasil. O que aconteceu aqui?
Paulista de Jundiaí, não sei o que. André. Santo André. O próprio Palmeiras, que no ano que caiu, que o time, ou seja, era bem mais ou menos, ganhou, porque não tinha os times todos da Copa Libertadores. É por isso que antigamente era mais fácil até ganhar. Só que quando começou a injetar o dinheiro via patrocinador, hoje é uma empresa de pneus que dá o dinheiro, foi a Jabet, foi não sei o quê, os clubes falaram, opa, peraí, não, CBF, tá doido? Olha essa grana toda aqui. Eu não quero, eu quero jogar. Você vai me tirar desse dinheiro todo aqui? E aí os clubes forçaram e a CBF voltou e colocou de novo quem estava disputando a Libertadores, porque começou a valer muita grana. O cara é convocado, no Brasil acontecia isso, né? O cara precisa um médico olhar e falar assim, realmente quebrou a mão. Então, não é sei. meio louco, mas tem isso. Tem o fato aqui até dele ser um jogador muito importante para a seleção venezuelana, ser um dos capitães da seleção venezuelana que joga as suas últimas possibilidades de repescagem. Faltam 2 rodadas para acabar. Então, assim, tem gente que é tudo ou nada nessa rodada. Então, eu imagino que, mesmo que não possa jogar, ele fique ali com os companheiros durante as partidas. Agora, qual é a premiação? Porque vai ser importante a premiação para o Corinthians se passar. Da próxima fase? Para passar. Vou pegar aqui. Eu pego aqui. O Corinthians deve estar contando muito com isso. Já foi uma grana boa para passar nas quartas. Eu pego aqui. Uma coisa que é interessante esse lance, inclusive, do Memphis, é que o segundo jogo da Holanda é dia 7. Mesmo com a CBF jogando para o dia 10, a eliminatória lá é uma eliminatória normal, né? Não é igual a Conmebol. Eu não entendo o que a Conmebol está fazendo. Ela está fazendo o primeiro jogo dia 1, o segundo dia 25. É meio loucura. Eu estou exagerando, tá? É sempre dia 1 e dia 4 ou 5. Ela tá deixando uma semana quase os caras treinando, tudo. Lá na Europa não, tá indo um jogo, passa 2 dias, tem o outro. Então, o segundo jogo do Memphis é dia 7, com a Lituânia, se eu não me engano. Semana. Dia 7. Dia 8, ele vai estar aqui. Então, o dia 10 para ele não vai ter problema. Só que o Martínez vai estar na Venezuela dia 9 à noite. O Hugo na Bolívia dia 9 à noite. Então, esses dois para a volta do dia 10 contra o Atlético vai ter problema. Mas o Memphis, aparentemente, esse jogo, apesar de ser Europa, apesar de ser mais longe, é no dia 7. Porque a Europa está fazendo uma eliminatória muito mais justa, muito mais tranquila. Joga 2 dias, joga e acabou. Vamos voltar para os seus clubes. Aqui não sei o que a Conmebol está fazendo. Ela está espaçando um jogo para o outro. Para mim é um absurdo, né? Mas... Bora lá, Fea. Hoje o Timão enfrenta o Atlético Paranaense aí fora de casa. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Aqui eu te atualizo sobre tudo do Corinthians. Pós-jogo, pré-jogo, contratação, política, tudo envolvendo o nosso Timão. Você vai ficar sabendo aqui, então curte aí, se inscreve aqui no canal roxinho do Nação Corintiana. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação. Vamos lá, pessoal. Você hoje pouparia o Memphis, pouparia o Rodrigo Garro pro jogo de hoje? Ou você entraria com o Corinthians que tem de melhor, né? O Garro, Memphis, né? Entraria com os caras ali, ou você iria com os moleques da base? Bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aí. Lembrando, né, que nós temos o jogo contra o Palmeiras aí no próximo final de semana, já chegando agora, então é um derby, né, onde os caras vêm mordido para tentar, né, uma certa redenção, uma redenção que não é redenção, né, a gente já ganhou o Paulista em cima dos caras, eliminou os caras da Copa do Brasil, então eles vêm querendo ganhar um joguinho de brasileiro, mas para eles é muito importante, pro Corinthians também, porque o Corinthians precisa somar pontos para ficar mais no meio, parte de cima da tabela, né? E eles estão lá em cima brigando por títulos. Então o Corinthians arrancar 3 pontos dele seria uma talagada aí, outra talagada nas costas dos caras. A pessoa, o Corinthians ganha deles e no final eles perdem o título do brasileiro por causa de 2 pontos, por causa de 1 ponto. Essa vitória aí do Corinthians ganharia um peso enorme em cima dos nossos rivais. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia nos comentários, comenta aí o que você achou, tem uma questão do name rights também da Neoquímica Arena, né, pode chegar até 1 bilhão, 1 bilhão é o valor de referência por conta do Pacaembu, né, que fechou com o Mercado Livre, 1 bilhão lá, pelo name rights do Pacaembu. Mas é isso, pessoal, bora trocar uma ideia, se inscreve aí no canal Nação Corintiana, logo eu volto com mais notícias pra vocês, valeu!